E aí, crianças, sejam bem-vindos a mais este analisador. E hoje vamos falar de Oscar, as apostas do Oscar de 2016. Tá certo que o Oscar é uma premiação controversa, que muita gente questiona. Por exemplo, essa maquiagem já perdeu pra essa maquiagem. Esse cara tem 3 Oscars que quase ninguém conhece direito por suas atuações e pela influência no cinema. Mas esse cara aqui não tem nenhum Oscar e você já utilizou pelo menos 2 vezes as coisas dele no cinema e na vida. Este filme ganhou como melhor filme no ano que este filme foi lançado. E eu tenho certeza que você viu muito mais vezes esse filme do que este. Trazendo para este ano, a gente tem essa moça aqui, que em um filme fez o que essa não fez em 5. Só que essa aqui foi indicada porque dessa vez ela atuou como Juarez da TechPix. Ou que essa música, que você cansou de ouvir o ano inteiro, pertencente a este filme, não foi indicado ao Oscar, mas essa aqui, que pertence a esse filme, foi. Ou pior, que esse filme, que fez você apaixonar por um Velociraptor, não foi indicado, mas esse filme foi. Mas não é pra isso que a gente veio aqui hoje. A gente veio aqui falar das apostas do Oscar, dos filmes do Oscar desse ano, que apesar de ter umas coisas cabeçudas e tal, tem coisa legal, lógico. Não é tudo do Oscar que é totalmente dispensável. Apesar da maioria ser um pouco dispensável, ou quase tudo ser chato dispensável, sei lá, mas você entendeu como é que vai ser, você vai ver agora. Vamos começar pela canção original, que esse ano deve ter o Oscar para Lady Gaga, que mantém a tradição do Oscar, que gosta de premiar gente famosa, que canta e tal, lógico, que deve ganhar o Oscar, mas não porque ela fez um filme, mas por merecimento, porque é uma grande lei do Oscar, a lei do merecimento. Talvez o cara não ganhe o Oscar nesse ano, seja justiçar a galera descer lenha nele nos próximos 2, 3 anos, ele faz qualquer coisa, qualquer nota depois e ganha um Oscar lá na frente. Mas o engraçado é que ela vai ganhar por merecimento, não por um Oscar dela, por uma obra que ela tenha feito que não seja valorizada, mas pela apresentação ano passado que ela arrebentou e lacrou todo mundo. Mas também se perder por 50 Tons de Cinza, se fudeu o Oscar. Como a gente tem muito filme pra falar aqui hoje, eu vou dar o pôster honesto dele pra sintetizar um pouco do que é o filme, porque não dá tempo de a gente falar tudo o que aconteceu nele. Começando por Os Oito Odiados, ou como diria o pôster honesto dele, Sangue na Neve by Tarantino, que tem só 3 indicações, e isso pra mim foi muito injusto, porque o filme é foda pra caralho, cara. É filmado de 70mm, o negócio é gigante, tem essa largura aqui, você não consegue ver tudo direito, tá tudo um panorama só, e é uma coisa muito da hora, o filme parece um jogo de detetive, os caras ficam olhando um pro outro assim, não sabe quem que é o criminoso, quem que fez tal coisa e tal, assim. É muito envolvente, cara, e eles não consideraram isso, sei lá, porque o Tarantino ganhou muita coisa já, não sei, enfim. Talvez ele não fez o lobby necessário, não fez um filme de campanha de Oscar, por exemplo. Mas nem tudo é tão ruim assim, porque pode ter um Oscar de atriz coadjuvante e tal, mas tirando isso, acho que não vai ter muita coisa pro Oito Odiados, não. Ponte dos Espiões, ou como diria o pôster honesto, mais um filme do Tom Hanks, que ele é bonzinho, só que dirigido pelo Spielberg. O filme teve 6 indicações, e como eu disse, é mais um filme que o Tom Hanks é bonzinho, mas não tem problema se o Tom Hanks é bonzinho no filme. A gente gosta de ver Tom Hanks bonzinho, porque o grande plot pra gente é ver o Tom Hanks sempre atuar. O Tom Hanks bonzinho agrada nossos corações. Porém, agora tá na direção do Spielberg, uma coisa mais refinada, mais requintada, tem uma certa classe, porém não tem nada extraordinário também. Deve ganhar no máximo 2 Oscars, assim, roubando alguma coisa e tal. Temos Creed, ou como diz o pôster honesto, Roxette, The Must Have Been Love, que recebeu só uma indicação. Apesar do filme contar a história do Adonis Creed, o filho do Apollo Doutrinador, que o B. Jordan fez primorosamente, um lutador de boxe, mas não foi muito valorizado pela academia e só deu uma indicação. Porém, essa indicação é uma coisa muito bacana, que vai premiar uma coisa que a gente já espera há muito tempo, Sylvester Stallone. E o melhor, vai premiar o Stallone por atuar como Stallone, porque ele só tem 2 atuações. Ou Rambo ou Rock. É verdade, se parar pra analisar todos os filmes, ou ele faz ou Rambo ou Rock. Mercenários, Rambo. Fuga para a Vitória, Rock. Stallone Cobra, Rambo. Falcão, Campeão dos Campeões, Rock e Rambo. Se ele conseguiu fazer os 2. E esse deve ser o filme que vai dar o Oscar pro Stallone. E não deve ser roubado de ninguém, até porque se for roubar, o Stallone vai lá e vai bater no cara. Ele não vai deixar roubar o Oscar, não. Steve Jobs, ou como diz o pôster honesto, o filme bom do Steve Jobs. Esse aí é mais um daqueles filmes, sei lá, que é filme de Oscar, assim. É bom, mas não é aquele negócio esplendoroso, espetacular, assim, gigantesco. Uma coisa que fala, putz, eu quero ver esse filme 3, 4 mil vezes na minha vida. É um filme ok. Deve dar o Oscar, talvez, pra Kate Winslet, de coadjuvante, alguma coisa assim, mas não foge muito disso não. Carol, ou como diz o título do pôster honesto, aquele filme de diretor cabeçudo que você só vai ver uma vez na vida. Com 6 indicações.
Carol é um filme até legal, bacana, assim, não é o tipo de filme que me prende. Tem lá sua coisa, o seu estilo e tal. Deve dar o Oscar de melhor atriz pra Cate Blanchett. Talvez roube uma ou duas indicações de outra coisa assim e tal, assim, mas não deve passar disso não. Spotlight, ou como diria o Pôster Honesto, Padres Pedófilos, #causei, com 6 indicações. Spotlight é um filme interessante, bacana, contando essa história e quando foi que explodiu o escândalo dos padres pedófilos, tal, como é que descobriu, como é que isso entrou na mídia. Trata de uma questão interessante que é da fé das pessoas, de o quanto que uma coisa dessa abala a fé da pessoa, que o Mark Ruffalo soube atuar muito bem nisso. E além disso tudo, de fazer o lobby de campanha de filme de Oscar, também tem atores que se saíram bem, tipo o Michael Keaton, o novo queridinho do Oscar, o próprio Mark Ruffalo, que foi indicado a coadjuvante, e a Rachel McAdams, cara. Quem diria que aquela atriz que fazia só papel superficial de Patricinha, de Doppelganger do Rob Schneider, ia virar uma atriz com profundidade, com propriedades de atuação interessantes. Bacana isso, cara. Mas também Spotlight não é nada excepcional, gigantesco assim. Conta uma história bacana, deve ganhar alguma coisa de roteiro original, assim, apesar de eu achar que não merece. Deve ganhar um Oscar, no máximo rouba mais um, assim, não vai passar disso. Star Wars, O Despertar da Força. Ou como diria o Pôster Honesto, O Despertar de uma Nova Paixão. Trata da Rey. Eu amo a Rey. Você também ama a Rey. Todo mundo ama a Rey. Não preciso falar muita coisa. Despertar da Força. Tem meme até agora saindo do filme. E arrebentou bilheteria. E hoje você fala que o Kylo Ren é raivoso. Você quer acender isqueirinho com o BB-8 pra fazer joia. Enfim. O Despertar da Força é o Despertar da Força. E ele merecia mais indicações do que só 5 indicações. Inclusive dessa moça aqui. Porque se você pensar que a Daisy Ridley, ela foi o filme de estreia dela na maior franquia da história do cinema, e ela segurou super bem e conseguiu transmitir o girl power que a Katniss, por exemplo, era o grande plot dela, tipo, primorosamente bem. As feministas que gostam de personagens fortes no cinema são muito mais o estilo da Rey do que o estilo da Katniss, por exemplo. Mas é coisa de jovem e o Oscar não liga muito para as coisas de jovem, por enquanto. Eles estão tentando mudar isso. A grande briga de Star Wars deve ser com o Mad Max nas questões técnicas, assim, de efeitos especiais, mixagem de som. E pelo menos alguma coisinha, alguma estatueta deve levar. Mas se levar 5 também, não vai ser problema nenhum e todo mundo vai ficar feliz. A Garota Dinamarquesa, ou como diria o Pôster Honesto, é uma cilada, Bino. Esse é mais um filme de campanha do Oscar e tal, mas ele tem um plot interessante, que são atuações boas. Tem a atuação da Alicia Vikander, não sei se escreve isso, fala assim, enfim, é a esposa do Magneto lá, que atua muito bem como coadjuvante, e a do Ed Redmayne, que é o Stephen Hawking, da teoria de tudo e tal, assim, que o plot dele é a transformação. Ele virou a garota dinamarquesa, assim, de uma forma tão assustadora que ficou muito parecido com a Jessica Chastain. E isso é uma coisa que você, jovem que tá vendo esse vídeo, deve prestar muita atenção durante a vida, porque este é o Ed Redmayne, e esse é a Jessica Chastain. E a Jessica Chastain, na verdade, é uma garota bonita. Imagine se você desse de cara com o Ed Redmayne na balada e achasse que era a Jessica Chastain, cara. Isso é uma coisa muito perigosa, você tem que levar isso pro resto da sua vida, cara. Nem tudo é aquilo que parece ser, já diria o Feiticeiro de Waverly Place. O filme tem 4 indicações, mas deve ganhar umas 2 aí, pela questão do Redmayne, pela coadjuvante quase com certeza. E deve ganhar mais alguma coisinha assim de figurino, porque as bichas se vestem bem, mona. A Grande Aposta, ou como diria o Pôster Honesto, não entendi nada, mas amei o filme, com 5 indicações, e é um dos mais legais dessa edição, que é uma espécie de tragicomédia, cara, contando como foi aquela crise imobiliária dos Estados Unidos que abalou o mundo inteiro e chegou aqui só com uma marolinha. O tsunami só chegou agora, né, gente? É uma tragicomédia, assim, muito bacana, tipo, mostrando a oportunidade que alguns empresários viram num momento pré-crise. E apesar dos personagens de destaque ser o Ryan Gosling, que ele simboliza bem o filme, ele não foi indicado a nada. Quem foi indicado é o Christian Bale, que fez o seu papel de maluco da vez, que é uma espécie de nerd caolho que toca a bateria. Deve ganhar um Oscar, no máximo rouba mais 2, mas não passa disso. Brooklyn, ou como diria o Pôster Honesto, mais um filme de diretor cabeçudo, só que esse você vai ver mais de uma vez porque a mocinha é gostosa. E esse aí é daqueles filmes que, putz, cara, não dá pra entender como é que um filme desse tem tanto prestígio assim. Não, até dá pra entender, mas tipo, pra gente meros mortais que gosta de pipoca e guaraná, não dá pra entender. Alerta de spoiler que eu vou contar a história do filme pra vocês agora. O filme trata de uma irlandesa que foi pros Estados Unidos trabalhar, casou com um italiano que era bombeiro,
bombeiro no sentido de encanador. Conseguiu construir uma vida lá, só que a irmã dela morreu, ela voltou pra Irlanda. Lá na Irlanda ela teve uma espécie, quase um romance com o General Hux, só que aí ela viu que a vida na Irlanda era uma merda e voltou pros Estados Unidos. Enfim. Tipo, não é uma história de superação, não exigiu tanto da atuação da atriz, apesar da atriz ter atuado super bem, assim, é um filme normal, cara, não tem nada extraordinário nele. A atriz, que é essa Saoirse Ronan, que o povo tá falando, nossa, tá correndo por fora pra ganhar esse Oscar de melhor atriz, tirando ela, que é bonita pra caramba, e tipo assim, faz uma simpatia com você, não é nada extraordinário. O Quarto de Jack, ou como diria o pôster honesto, divertidamente, o live action, com 4 indicações. Esse sim é um filme muito interessante, cara. Você pegar o plot, foi alinhado as coisas. Trata-se do sequestro lá da garota, que essa sim atuou muito bem e tal assim, que ficou trancada e foi estuprada, e nasceu o Jack, que você olha pra ele e pensa que é um menino, mas na verdade é um molequinho. Quando eles saem do cativeiro, que começa a grande análise do filme, que você vê como que é pra uma pessoa que ficou um certo tempo de reclusão, adulto vive, e como uma criança que passou um certo tempo de reclusão vive. É interessante você olhar a mente dos dois personagens, a construção da personalidade deles depois de passar essa provação durante a vida. É um filme interessante e bacana. Porém, como os filmes mais legais e bacanas do Oscar, tem grande chance de sair sem nenhuma estatueta. Ex Machina, ou como diria o pôster honesto, eu prefiro o anime, com 2 indicações. Ex Machina não é um anime, tá, gente? Mas parece muito um anime. E isso que é bacana pra caramba, que tem lá Android, que tem um Google na cabeça, que foi criado pelo Paul Dameron, que aliás é um grande dançarino, que a melhor dança do cinema no último ano foi dele nesse filme. E ela tenta seduzir o General Hux o filme inteiro. Torço porque rouba algum Oscar de efeito ou roteiro original, tal assim, mas é grande chance também, como é um grande filme, é um filme legal, de sair sem nada. Divertidamente, ou como diz o pôster honesto, mais uma fábrica de lágrimas da Picture, que teve 2 indicações super merecidas, e pra mim, tirando Despertar da Força, foi o melhor filme do ano, cara, de longe. Eu queria muito fazer uma análise do filme, na época que eu tava com algumas coisas mal alinhadas e não consegui fazer pra vocês, assim. Se vocês pedirem com carinho aqui nos comentários, eu faço análise divertidamente pra você. Porque o filme é genial, cara. A metalinguagem, o duplo sentido é totalmente trabalhado de forma incrível, primorosa e apaixonante o filme inteiro. Foi pra analisar, a Joy é uma estrela e amarela e brilha, a tristeza é azul como uma lágrima e tem um formato de lágrima também, a nojinha tem um formato de vírgula, é verde como coisas nojentas, o medo, cara, tem um formato meio de interrogação assim, é roxo, que é uma coisa que o roxo você não consegue precisar a cor dele muito bem o que é, e a raiva que é vermelha e parece uma exclamação incandescente, cara. Isso é uma metalinguagem fodida. E quando eles começam a explorar também as coisas do cérebro, ou você acha que tipo, uou, que coisa da hora, ou você começa a chorar porque vai lembrar de coisas da infância. E o bacana disso é que o filme que você vê não é o mesmo filme que o seu irmão mais novo vê. Tem 2 indicações, provavelmente é quase certeza de ganhar de melhor animação. Muita gente fala, O Menino e o Mundo aí do brasileiro pode ganhar também. O Menino e o Mundo é bacana, cara, só que putz, pra Divertidamente esse ano não tem como, cara. Eu acho que tinha que ganhar também de melhor roteiro. Mas é difícil ganhar, politicagem no Oscar e tal, assim, enfim, essas coisas, frescura do Oscar. Perdido em Marte, ou como diria o pôster honesto, o Interstellar que deu certo. Tô vendo vários haters do Nolan xingando eu agora. É um filme bacana, de verdade, que imagine só, cara, você tem uma equipe, o Michael Penha, que fez o Luiz lá do Homem-Formiga, você tem a Kate Mara, que é a Mulher Invisível do Quarteto Fantástico, você tem o Soldado Invernal, com a Sebastian Stan, você tem a Peyton do Interstellar, que ensinou o pai dela como faz pra voltar uma nave depois de uma missão praticamente impossível. Esse povo esqueceu o Matt Damon em Marte. E como se não bastasse tudo isso, cara, ainda tem o plot que eu achei mais bacana do filme, que é como é tratada a solidão do Matt Damon. É praticamente um monólogo em formato stand-up, ele o filme inteiro. Mostra que não é tipo porque uma pessoa tá solitária que ela tem que ser triste e amargurada da vida. Ela pode se reinventar, fazer coisas bacanas, ser feliz de verdade. Tá só passando uma fase de solidão. Também o Matt Damon sabia que ele ia ser salvo, cara. Ele sempre é salvo. Todo mundo salva o Matt Damon. Deve ganhar 1 ou 2 Oscars, talvez até roube outro Oscar de outra indicação e tal assim, mas não deve passar de 4, no máximo, sendo bem otimista. Mad Max, A Estrada da Fúria, ou como diria o pôster honesto, Mario Kart, A Fase da Florzinha de Fogo, com 10 indicações. Pô, a minha opinião, que eu acho que Mad Max é um filme questionável, mas é minha estrita opinião, você pode clicar aqui embaixo para assistir. Acima disso tudo,
Mad Max é um filme marcante, ação desenfreada, loucas perseguições muito bem elaboradas, toda a questão visual, de efeito e som, assim, foi uma coisa muito bem feita. Independente de se você gostou ou não de Mad Max, é um filme que vai te marcar pra vida inteira. Por isso que ele deve ter uns 4, 5 Oscars ganhados dentro desses 10 indicações aí. Talvez roube mais alguns, 2 ou 3, assim. A maior briga de Mad Max nessas questões de Oscar, assim, deve ser com o Star Wars, o Despertar da Força, e com o Regresso, que a gente vai falar agora, que teve 12 indicações e que seu pôster honesto diz: tudo pelo Oscar, a história de um homem que literalmente se fudeu por causa dele. O filme tem 12 indicações, traz a história de superação, a história de um cara que fez várias coisas na vida, atuou de várias maneiras em situações diferentes durante todo o ciclo dele até chegar no seu objetivo. A vingança. Sim, você achou que eu tava falando do Leonardo DiCaprio querendo um Oscar novo. Mas o Regresso é praticamente, vamos supor, uma descrição literal e filosófica e romântica do que é o Leonardo DiCaprio, cara. Parece um Oscar encomendado, entre aspas, assim. Pega o diretor mais famoso, que não gosta de filme de herói e que encaixa com o perfil do Oscar, que é o Inharrito, que a gente tem que dar o braço a torcer, o cara trabalha bem pra caramba. O filme inteiro é feito com iluminação natural, cara. Tipo, não dá dificuldade que é fazer isso. Eu aqui tem 3 luzes e o negócio já não ilumina direito. Ele fez sem nenhuma luz, cara. O roteiro desenvolve bem, a direção desenvolve bem. O Regresso merece coisa de 5, 6 Oscars mesmo, porque pra mim foi o melhor filme do ano, também merece ganhar o de melhor filme do ano. Dentro do contexto do Oscar, porque se fosse o contexto do Dennis, o Oscar de melhor filme do ano era o Despertar da Força, mas você já sabe disso. Falando em relação lógica ao Leonardo DiCaprio, ele deve ganhar o Oscar, com certeza, quase uma barbada ele ganhar o Oscar de melhor atuação. Mas não especificamente pelo Regresso, apesar de ele ter atuado bem, mas é aquela questão da lei de compensação que eu falei anteriormente algumas vezes nesse vídeo. Ele vai ganhar o Oscar pelo conjunto da obra da vida dele, principalmente pelo Lobo de Wall Street que ele perdeu pro Matthew McConaughey. Mas enfim, é isso aí, galera. Curta, compartilhe, favorite, se inscreva no analisador, comenta aqui embaixo que tema que você quer ver a gente falar aqui no analisador, que vídeo você quer ver, que tema ser explorado, dá o seu joinha, que ajuda a gente pra caramba a crescer, compartilha nas redes sociais, isso é muito bom pra gente fazer o analisador crescer, ser um canal forte, maior cada vez mais. Eu tô fazendo tudo que vocês estão pedindo pra gente, cara. Eu tô olhando vocês, eu respondo todo mundo nos comentários. E é isso aí, galera, até o próximo analisador.